aqui que não é bloqueador. O minoxidil, ele é um vasodilatador. Ele atua, né, trabalhando em conjunto com esses outros ativos, mas ele aumenta o calibre do vaso, passa mais sangue, passa mais nutriente, mais tudo que a gente estiver trabalhando ali, e aumenta a fase de crescimento desse fio, tá? Então ele é um vasodilatador e ele é medicamento. E aí já vou até fazer um alerta aqui pra vocês, que o minoxidil, embora ele seja uma droga boa, né, ele tem efetividade, ele é bom, ele é seguro, ele tem alguns efeitos adversos que são ruins e muitas vezes não me fazem escolher por ele. Por exemplo, ele é alcoólico, eu não sei se alguém já usou, se alguém conhece alguém que já usou, né? Ele é hidroalcoólico, então ele tem na composição água e óleo. E essa composição, água e álcool, desculpa. Água e álcool. Então, essa composição pode ressecar o couro cabeludo, sensibilizar, causar coceira, causar caspa, causar ardência. Então, alguns pacientes já têm o couro cabeludo sensível e aí não conseguem aderir ao uso do minoxidil. Mas isso não é problema, a gente tem outros vasodilatadores para poder utilizar. Segunda coisa, o minoxidil ele é um medicamento, a gente não pode indicar e a gente também não pode suspender. Porém, eu vejo muita gente usando errado. Como ele é um medicamento, a vida útil dessa droga, né, quando ele vai fazer o índice plasmático, é 12 horas. E aí ele cai. Então, eu tenho que aplicar de 12 em 12 horas, regrado, é regra. Porque se você não aplica, você vai diminuir a concentração plasmática e aí você pode ter um efeito que é o efeito shading. O efeito shade é quando a gente passa muitos fios da fase de crescimento, da fase de transição ali de repouso para a fase de queda. Por que o minoxidil faz isso? Porque ele quer acelerar o crescimento desse cabelo. Concorda comigo que a gente já aprendeu o ciclo? Anágena, catágena, telógena. Eu não consigo fazer esse cabelo crescer se ele está em fase catágena. Para ele ir para a fase de crescimento, o que ele tem que fazer? Pular para a fase telógena e da fase telógena ele vai pular para a fase anágena. Então, é comum, quando o paciente começa a usar, ele relatar uma queda de cabelo aumentada, que ele fica com medo, que ele fica assustado, que alguns até param de usar por conta desse efeito que chama efeito shading, tá? Ele é um efeito passageiro que tende a ser normalizado. Porém, quando o paciente não usa o medicamento corretamente, esse efeito pode se estender. Então, é o que eu pego muito de paciente. Ou que foi orientado errado, ou que tá usando por conta errado. Aí ele aplica só uma vez ao dia, tem dia que não aplica porque esquece, e aí ele tá sempre assim, ó, melhorou um pouquinho e depois volta a queda de cabelo. Melhorou um pouquinho e depois volta a queda de cabelo. Então, porque as pessoas acham que minoxidil é um tônico, minoxidil é um medicamento. Então, tem que utilizar na posologia certa, tá?